Enquanto muitos agricultores esvaziam seus bolsos com fertilizantes comerciais, os Amish cultivam abundância sem gastar um centavo. Com métodos simples e silenciosos, transformam resíduos em ouro para a terra. Não é apenas uma questão de economia, é um modo de vida. Enxergar fertilidade onde outros veem lixo e devolver ao solo mais do que se retira. O lixo não existe. Tudo tem um propósito. Para os Amish, o conceito de lixo simplesmente não existe. Aquilo que muitas famílias americanas descartam sem pensar, eles consideram um recurso valioso, apenas está fora do lugar. Essa mudança de mentalidade tão profunda dá origem a práticas de sustentabilidade verdadeiramente notáveis, muitas das quais poderiam ser facilmente adotadas por quem busca um estilo de vida autossuficiente. Durante uma conversa com um agricultor Amish, ele explicou com clareza: o Criador nos deu tudo de que precisamos. Só precisamos de sabedoria para usar da maneira certa. Em seus lares, não há latas de lixo cheias de embalagens ou produtos descartáveis. Cada material tem um destino e uma função dentro de um sistema fechado e cíclico. Nada é jogado fora. Tudo se transforma, casca de vegetais e restos de frutas vão direto para baldes de compostagem. Pedaços de pão duro e restos de laticínios viram alimento para as galinhas. Até o papel é guardado cuidadosamente para acender o fogo ou é adicionado ao composto. Isso não é apenas frugalidade, é uma visão de mundo onde os recursos não são usados uma única vez e descartados. Eles se transformam várias vezes. Um exemplo perfeito: uma cadeira de madeira quebrada vira estacas para o jardim, uma camisa velha de algodão vira remendo de colcha, depois pano de limpeza e, por fim, compostagem. Nada vai parar no lixo porque tudo tem valor intrínseco. Apenas 10% de resíduos. Essa abordagem contrasta profundamente com nossa cultura do descartável. Pesquisas ambientais mostram que uma família Amish média produz menos de 10% dos resíduos gerados por uma família americana típica. E não é que vivam com falta de coisas. Eles simplesmente têm sistemas inteligentes que valorizam e reutilizam tudo desde o início. Nem pensamos em reciclar, disse uma mulher Amish. Isso iria significar que algo virou lixo primeiro. Nós pensamos em usar as coisas completamente desde o começo. A cozinha como centro de fertilidade. Seus jardins refletem essa filosofia de forma maravilhosa. Aquilo que outros considerariam lixo de cozinha, eles enterram estrategicamente para enriquecer o solo. Restos de café são misturados ao solo de plantas que gostam de acidez. Cascas de ovo são trituradas para adicionar cálcio. Até espinhas de peixe, resultado de alguma pesca no riacho, são enterradas como fonte de nutrientes de liberação lenta. Esse sistema de enterramento é muito bem organizado. Cada tipo de nutriente, resíduo orgânico é destinado a uma parte específica do jardim, dependendo do que será plantado ali na próxima temporada. Cascas de batata vão para onde crescerão feijões e restos de frutas onde serão cultivadas abóboras. Do estábulo ao solo fértil. No estábulo, o esterco não é tratado como problema, mas como tesouro. A mistura de palha e resíduos animais é empilhada em camadas, com cuidado, para que os nutrientes não se percam. Até os resíduos humanos são tratados com sistemas especiais de compostagem e, após o processo adequado, são usados para fertilizar áreas de floresta. Um ciclo completo, sem interrupções como nos sistemas modernos de esgoto. O surpreendente é que essas práticas estão tão integradas ao cotidiano que não exigem nenhum esforço extra. Tudo flui naturalmente, resultado de gerações de observação paciente e respeito pelos recursos. Uma educação baseada no respeito aos recursos. Desde muito cedo, as crianças Amish aprendem essas práticas. Uma criança de 10 anos sabe exatamente o que fazer após o café da manhã. As cascas de ovo vão para um recipiente, os restos de café para outro e os miolos de maçã para um terceiro, cada um com destino específico dentro do sistema regenerativo da família. São hábitos tão naturais para eles que nem percebem o que estão fazendo. Não achamos que estamos fazendo algo especial, disse um ancião. É simplesmente assim que as coisas devem ser feitas. Cuidar do que nos foi dado honra o presente e quem o deu. Não é ativismo, é espiritualidade. Para os Amish, gerenciar resíduos não é uma bandeira ambientalista. É uma prática espiritual, uma expressão de gratidão e responsabilidade com as gerações futuras. Nas minhas conversas com agricultores Amish, nunca ouvi as palavras sustentabilidade ou ecologia.
e ainda assim suas ações refletem esses princípios de forma muito mais autêntica do que muitas campanhas modernas. Enquanto a sociedade moderna rotula, regula e promove ações como reciclagem e compostagem, os Amish simplesmente vivem assim. O exemplo deles guarda uma sabedoria profunda para quem deseja um lar mais consciente e autossuficiente, seja no campo ou em um apartamento urbano. O ouro negro do campo. O esterco bem trabalhado. Vamos falar sobre esterco. Talvez não seja assunto para a mesa de jantar, mas para um agricultor Amish, é literalmente ouro negro. Enquanto os agricultores convencionais correm para comprar fertilizantes sintéticos caríssimos, as comunidades Amish aperfeiçoaram a arte de transformar resíduos animais em alimento poderoso para as plantas. Mas nem todo esterco é igual. O de cavalo, por exemplo, adiciona muito carbono ao solo, ajuda a estruturar e nutre as redes de fungos benéficos. O de vaca oferece um equilíbrio mais estável de nitrogênio e fósforo. Já o de galinha é o mais forte, cheio de nitrogênio capaz de fósforo forte, turbinar o crescimento das plantas. A chave está no tempo, paciência para compostar. É aí que muitos iniciantes erram. Usar esterco fresco pode matar as plantas em vez de ajudá-las. As concentrações de amônia e sais são altas demais. Os Amish sabem disso e aplicam uma regra de ouro. O fresco é para o próximo ano, o envelhecido é para este. Essa simples frase resume toda a estratégia. O esterco é coletado de acordo com um calendário sazonal, que indica os melhores momentos no ano para cada tipo. Por exemplo, o esterco retirado dos estábulos de cavalos na primavera é deixado para maturar até a próxima temporada de cultivo. O esterco de galinha, bem mais forte, precisa de ainda mais tempo de envelhecimento, pilhas com arquitetura precisa. Esse envelhecimento não é simplesmente empilhar material. As pilhas de composto são construídas com precisão, em camadas que permitem reter nutrientes e ao mesmo tempo garantir a circulação de ar para eliminar patógenos. Não são montes aleatórios. Geralmente atingem cerca de 1,5 metro de altura, o suficiente para gerar calor interno, sem criar condições anaeróbicas que poderiam produzir metano. Coberturas de palha protegem as pilhas da chuva, que poderia lavar os nutrientes. E todo esse processo é feito sem pressa, seguindo o ritmo da natureza. Esterco com sabedoria, a arte Amish de saber quando está pronto. Um dos aspectos mais fascinantes do manejo do esterco nas comunidades Amish é a habilidade de saber quando ele está completamente maturado. Não usam tecnologia avançada ou laboratórios. Basta a visão, o olfato e o tato. O esterco envelhecido perde sua cor e cheiro originais, transformando-se em uma substância escura, esfarelada e com aroma de terra fértil. Se pode ser esmagado entre os dedos e lembra solo de floresta, então está pronto para ir para a horta. Pesquisas realizadas por agências agrícolas confirmam o que os Amish sabem há gerações. O esterco bem curtido pode conter até 90% mais nutrientes disponíveis para as plantas em comparação com o esterco fresco. Além disso, não queima as raízes nem introduz patógenos no solo. É ciência ancestral validada pela observação constante. Valor invisível. Fertilizante gratuito que não aparece nas contas. Os benefícios econômicos dessa abordagem também são enormes. Uma pequena fazenda Amish com apenas 2 cavalos, 4 vacas e uma dúzia de galinhas pode produzir esterco suficiente todos os anos para fertilizar várias hectares de cultivo. Essa riqueza nunca aparece nos balanços contábeis, pois nada foi comprado, mas representa milhares de dólares em valor real. Por que deveríamos comprar o que nossos animais já nos dão de graça? Disse-me um agricultor Amish com um sorriso tranquilo. Em uma época em que um único saco de fertilizante pode custar mais de R$100, essa sabedoria parece mais atual do que nunca. Começar pequeno. Uma opção para qualquer um para quem deseja adotar essas práticas, não é necessário ter uma fazenda. Mesmo uma casa no subúrbio com algumas galinhas no quintal pode começar. 6 galinhas produzem, em um ano, esterco suficiente para fertilizar uma horta comum, o que pode economizar cerca de R$350 em fertilizantes comerciais. E sim, ainda há espaço para um pouco de humor rural. Por que o jardineiro parou de usar esterco de cavalo? Porque os vizinhos diziam que os tomates dele tinham gosto de... Bom, você já sabe. Mas piadas à parte, o que os Amish fazem com o esterco revela algo profundo. A compreensão de que, nos sistemas naturais, os resíduos de um processo são os insumos de
Outro, a alquimia natural, composto quente em ação. Nas manhãs frias, é possível ver vapor saindo das pilhas de composto Amish. Sob essa aparência humilde, as temperaturas internas podem chegar a 70 graus Celsius sem nenhuma fonte externa de calor. Não é mágica moderna, e sim a antiga prática do composto quente, aperfeiçoada pelos Amish ao longo de gerações. Esse processo transforma esterco comum em algo extraordinário, graças a uma decomposição cuidadosamente gerenciada. A compostagem não é algo que fazemos com os materiais. É algo que acontece quando criamos as condições certas, explicou um agricultor idoso enquanto revirava um monte fumegante com sua forquilha. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho, revelavam camadas de material em diferentes fases de transformação, receitas vivas, proporções precisas, resultados perfeitos. Esses montes não são acumulações improvisadas. São fórmulas vivas, cuidadosamente desenhadas. Uma mistura típica inclui 2 partes de esterco envelhecido, uma parte de material verde, como grama recém-cortada, uma parte de material marrom, como folhas secas ou palha, e uma pitada de terra madura rica em micro-organismos benéficos. O segredo é não misturar tudo de qualquer jeito, mas sim organizar camadas estruturadas. As dimensões também são importantes. Geralmente são construídas com cerca de 1,20 m de largura por 1,20 m de altura. Isso ajuda a conservar o calor enquanto permite a entrada de oxigênio no centro. Quando essas proporções e medidas são respeitadas, o resultado é impressionante. Os micro-organismos começam a se multiplicar aos bilhões, alimentando-se do carbono e nitrogênio e gerando calor interno que pode até queimar se você colocar a mão demais para dentro. Tecnologia ancestral. Paus e sentidos em vez de sensores. Acha que eles usam termômetros digitais? Nada disso. Os Amish inserem paus de madeira ou barras metálicas simples no centro da pilha. Depois retiram e tocam. Se não conseguem segurá-los por causa do calor, significa que o composto está cozinhando como deveria. A pesquisa agrícola confirma essa prática. Manter temperaturas entre 50 e 70 graus Celsius durante vários dias elimina quase todas as sementes de ervas daninhas e patógenos comuns, mas preserva os micro-organismos benéficos. Um estudo revelou que o composto quente bem gerenciado eliminou 99,9% das sementes de ervas daninhas e doenças comuns das plantas. A linguagem do composto: cor, cheiro, som e umidade. A transformação é tão visível quanto olfativa. O que começa como restos reconhecíveis de palha e esterco se torna um material escuro, uniforme, com cheiro agradável de terra fértil. Quando está pronto, não é mais possível distinguir o que foi colocado ali originalmente. É algo completamente novo. Os Amish supervisionam esse processo com os 5 sentidos. A umidade deve parecer com a de uma esponja bem espremida. O cheiro deve ser terroso, nunca ácido ou semelhante ao amoníaco. A cor deve ser marrom escura, e ao levantar com uma forquilha deve parecer leve, arejado. Até o som que faz ao ser movido indica se a pilha está bem oxigenada. O tempo, o grande aliado da compostagem, mas não basta preparar bem a pilha. É preciso também virá-la no momento certo. Se for revirada com muita frequência, perde nitrogênio por evaporação. Se for deixada por muito tempo sem movimento, se torna anaeróbica e produz metano e mau cheiro. O calendário ideal sugere virar a pilha a cada 3 a 5 dias durante a fase ativa de aquecimento, e depois com menos frequência enquanto amadurece e esfria. O produto final não se parece em nada com os materiais de origem. O que antes era simples esterco e folhas secas se transforma em humus complexo, cheio de micro-organismos benéficos, matéria orgânica estável e nutrientes facilmente absorvidos pelas plantas. Uma comunidade microbiana de 20.000 espécies em um punhado análises laboratoriais revelaram que o composto produzido pelos Amish contém uma diversidade impressionante de micro-organismos benéficos. Em apenas um punhado, podem ser encontradas até 20.000 espécies diferentes de bactérias e fungos. Essa riqueza biológica se traduz diretamente em saúde vegetal. As plantas cultivadas em solos com composto quente apresentam maior resistência a doenças e níveis nutricionais mais altos. Um estudo comparativo com tomates mostrou que aqueles cultivados com composto maduro tinham até 30% mais vitamina C e níveis significativamente maiores de antioxidantes,
em comparação com os fertilizados com produtos sintéticos. Do campo à varanda, escalabilidade do sistema. E não é preciso viver em uma fazenda para colocar esse método em prática. Mesmo quem mora em um apartamento com varanda pode ter seu próprio sistema de composto quente. Existem recipientes especiais para espaços urbanos que permitem replicar o processo em pequena escala. O importante continua sendo o mesmo: manter uma boa proporção de carbono e nitrogênio, umidade suficiente, boa oxigenação e massa adequada para gerar calor. O composto está pronto? Passe no teste do olfato Amish. Uma técnica curiosa e divertida que os Amish usam para saber se o composto está pronto é o que chamam de teste do olfato. Se você não consegue identificar pelo cheiro o que colocou ali, então está pronto. Como disse um agricultor com humor, se ainda cheira ao café da manhã de ontem, não está pronto para a horta de amanhã. Fertilidade construída, não comprada. Essa transformação alquímica de resíduos em riqueza representa algo essencial na agricultura Amish. Para eles, a fertilidade não se compra, se cultiva com paciência, atenção e colaboração com os processos naturais. Enquanto outros agricultores assinam cheques para comprar fertilizantes, os Amish escrevem sua história de sucesso com forquilhas, esterco e profundo respeito pela terra. Cultivando fertilidade desde a raiz, a visão Amish do adubo verde, além dos quintais e pilhas de composto, os agricultores Amish levam seus princípios sustentáveis a uma escala maior com uma técnica ancestral que transforma campos inteiros em fábricas vivas de fertilidade. O cultivo de cobertura. Em vez de deixar o solo nu após a colheita, eles semeiam culturas específicas que nutrem o solo, protegem-no e o preparam para o próximo ciclo sem a necessidade de produtos químicos caros. Longe de ser uma estratégia moderna, essa prática foi aperfeiçoada ao longo de gerações pelos Amish, que escolhem cuidadosamente o que plantar de acordo com as necessidades do terreno. Para eles, cada semente é um investimento no futuro. Fixadores naturais de nitrogênio. As leguminosas como aliadas. Algumas de suas plantas favoritas são leguminosas como o trevo carmesim, a ervilhaca peluda e a ervilha de campo. Essas plantas possuem uma habilidade extraordinária, graças a uma aliança simbiótica com bactérias especiais que vivem em suas raízes. Conseguem capturar nitrogênio diretamente do ar e transformá-lo em alimento disponível para as plantas. Esse processo, conhecido como fixação biológica de nitrogênio, é um dos grandes segredos do sucesso Amish. Com ele conseguem o que a agricultura moderna tenta replicar com produtos fabricados em fábricas à base de petróleo. Valor real, sem intermediários. As implicações econômicas são notáveis. Um único hectare semeado com trevo carmesim pode adicionar ao solo o equivalente a mais de R$ 1.500 em nitrogênio natural. Esse dinheiro não sai da comunidade, seja em fertilizantes, transporte ou embalagens. Ele simplesmente permanece na terra. E essa é precisamente uma das chaves do modelo Amish: valor acumulado não desperdiçado. O que outros compram com dinheiro, eles cultivam com tempo e entendimento do ambiente. Raízes que rompem, plantas que constroem, mas nem tudo se resume ao nitrogênio. Os cultivos de cobertura oferecem muitos outros benefícios. O rabanete daikon, com suas raízes profundas, rompe camadas compactadas do solo como se fossem lâminas naturais. O trigo sarraceno extrai fósforo do subsolo e o disponibiliza para futuras culturas. O centeio desenvolve sistemas de raízes densos que reduzem a erosão e enriquecem o solo com matéria orgânica ao se decompor. Cada planta desempenha seu papel nesse time subterrâneo. Nada é escolhido ao acaso. São selecionadas como se fossem peças de um quebra-cabeça vivo que, ao se encaixarem corretamente, transformam o solo de forma silenciosa e eficiente. O momento é tudo. Quando remover os cultivos de cobertura, para que o sistema funcione, é preciso saber quando encerrá-lo. O momento de eliminar esses cultivos é fundamental, e os agricultores Amish dominam essa prática com precisão. Eles observam atentamente o desenvolvimento das plantas, sabendo que o conteúdo de nutrientes muda radicalmente conforme a fase de crescimento. No caso das leguminosas, o teor máximo de nitrogênio geralmente é alcançado no início da floração. Nesse ponto, antes que produzam sementes, elas são cortadas ou enterradas. Assim, os nutrientes acumulados retornam ao solo imediatamente e de forma útil. Uma dança coreografada entre cultivos. Esse processo não é aleatório,
mas faz parte de uma rotação milimetricamente pensada. Em um ciclo típico, os Amish alternam entre milho, grãos pequenos e feno, usando cultivos de cobertura para preencher cada intervalo entre colheitas. Alguns chegam a manter diários de campo com registros de rotação por décadas, criando um sistema de manejo de fertilidade tão detalhado que dispensa insumos externos. À primeira vista, pode parecer estranho plantar algo que não será colhido, mas como me disse um agricultor Amish idoso, é como depositar dinheiro no banco. A terra lembra seus depósitos e devolve com juros quando você mais precisa. Uma herança viva. O solo como organismo, não como recipiente. A diferença entre essa prática e a agricultura industrial é profunda. Enquanto os sistemas convencionais veem o solo como um suporte físico onde se injetam nutrientes sintéticos, os Amish o tratam como um organismo vivo que deve ser cuidado, alimentado e respeitado. Para eles, cada raiz, cada folha e cada minhoca contam. Sua filosofia não é encher a terra com produtos químicos, mas trabalhar ao lado dela, entendê-la e fortalecê-la. Policultivos, harmonia vegetal em ação. Um dos aspectos mais interessantes de sua abordagem é o uso de misturas de culturas de cobertura, também conhecidas como policultivos. Em vez de plantar uma única espécie, eles combinam várias com funções diferentes. Trevo para o nitrogênio, centeio para a biomassa e rabanete para arejar a terra. Esses times vegetais trabalham em conjunto. Enquanto um fixa o nitrogênio, outro libera fósforo. Enquanto um cobre o solo para reter umidade, outro quebra camadas endurecidas. O resultado é um ecossistema subterrâneo mais saudável, com melhor estrutura, maior atividade biológica e menos doenças. Benefícios além do solo, e nem tudo acontece debaixo da terra. A cobertura vegetal protege contra as geadas no inverno, retém a neve que isola a vida microbiana e impede o crescimento de ervas daninhas ao bloquear a luz solar. Além disso, sua decomposição lenta alimenta os micro-organismos do solo, fortalecendo a rede de vida sob nossos pés. Essa estratégia não só mantém o terreno fértil, como também reduz a necessidade de irrigação, pesticidas e herbicidas. É uma agricultura que trabalha com os ciclos naturais, não contra eles. Pequenos espaços, grandes resultados. Embora essas técnicas sejam usadas em grandes campos, os jardineiros urbanos também podem adaptá-las. Culturas de cobertura de crescimento rápido, como o trigo sarraceno, podem transformar um canteiro em apenas 4 semanas. Seus efeitos sobre a estrutura do solo e os nutrientes são imediatos, preparando o terreno para o próximo plantio sem a necessidade de fertilizantes adicionais. A tecnologia mais poderosa. Conhecimento acumulado. Esse sistema de cultivo encarna um princípio simples, mas poderoso. As plantas podem ser as melhores fábricas de fertilizantes que existem. Não é preciso comprar nada, basta entender os ciclos da vida vegetal e acompanhá-los com inteligência. Numa época em que se idolatra o novo, a tecnologia e a automação, os Amish nos lembram que, às vezes, a verdadeira inovação consiste em olhar para trás. Sua tecnologia é o conhecimento herdado, o bom senso aplicado com paciência e o profundo respeito por um mundo onde nada se desperdiça e tudo tem um propósito. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este outro. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.